A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso seminário. Essa é a segunda aula da matéria Batalha Espiritual. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Judas, Epístola de Judas, no versículo 6 e versículo 7. Essa epístola só tem um capítulo. Então o versículo 6 e versículo 7 que diz assim, ó: E aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram seu domicílio, ele os tem guardado debaixo de cadeias eternas, na escuridão do abismo, para o juízo daquele grande dia. Versículo 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles habitantes, tendo ido imoralmente após outra natureza, foram postas como exemplo, sofrendo o juízo do fogo eterno. Nessa aula eu vou ensinar um pouco a você sobre o Tártaro, sobre possessão demoníaca e sobre a autoridade da igreja. A primeira coisa que eu quero te ensinar é: você aprendeu na última aula que os demônios eles têm um lugar de domicílio. Esse lugar chama regiões celestiais. Então os demônios não estão no inferno, como muitas pessoas pregam. Eles estão nas regiões celestiais. Para um demônio sair das regiões celestiais e vir à Terra, ele precisa de um passaporte. Que passaporte é esse? É o corpo humano. Então ele não pode ficar na Terra vagando sem estar dentro de um corpo humano. É nesse momento que acontece a possessão demoníaca. Se um demônio estiver vagando na Terra fora de um corpo humano, ele pode ser lançado no abismo. Olha o versículo 6 de Judas, fala assim, ó: E os anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua habitação, ou seja, eles saíram das regiões celestiais e vieram para a terra. E eles não tinham um corpo físico para ficar, então eles foram lançados em prisões. Essas prisões se chamam Tártaro, são as prisões que existem nas regiões inferiores. A primeira vez que aconteceu possessão demoníaca que a Bíblia vai nos ensinar é Gênesis capítulo 6. Abra sua Bíblia aí na sua casa, Gênesis capítulo 6. Fala assim, ó, versículo 2 em diante, versículo 1 em diante. Como os homens começaram a multiplicar sobre a terra e nasceram filhas, vieram os filhos de Deus, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. E disse o Senhor: Não permanecerá o meu espírito com o homem para sempre, por mais 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, os quais lhe deram filho, esses foram os homens valentes de renome que houve na época. Eu queria que você entendesse esse texto. Por quê? Porque esse texto ele causa uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Tem muita gente que afirma que os filhos de Deus, em Gênesis capítulo 6, são os anjos. Eles baseiam isso em Jó capítulo 1, que fala que os filhos de Deus entraram na presença de Deus para poder adorar a Deus e Satanás veio entre eles. Só que os dois textos não são textos iguais. Por quê? Porque no caso de Jó, os filhos de Deus eram os anjos. Mas no caso de Gênesis 6, não eram os anjos. Como eu te provo isso? Primeiro, um anjo não pode ter relação sexual com uma pessoa humana. E lá em Hebreus capítulo 1, versículo 14, fala que anjos são espíritos ministradores. Eles são espíritos. Eles não são homens, eles não têm carne e eles não têm corpo físico. Segundo, Jesus disse em Mateus 22, versículo 29 e 30, fala assim, ó: Respondeu-lhes Jesus: Errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Na ressurreição, nem casam, nem são dados em casamento, serão como os anjos de Deus no céu. Ou seja, Jesus está falando assim: os anjos no céu, eles não casam, os anjos não se dão em casamento, os anjos não se reproduzem, os anjos não têm filhos. Então, os anjos não têm relações sexuais. O problema é que pessoas
usam exegese, expõem seus pensamentos em cima desse texto sem fazer uma avaliação da hermenêutica. Se você prestar atenção no contexto, você vai ver que em todo o capítulo 4, vai falar da geração de Caim. E no capítulo 5 vai falar da geração de Adão. Os filhos de Caim são as filhas dos homens. E os filhos de Deus são os descendentes de Sete. Quando a geração de Caim, que era uma geração amaldiçoada, começou a ter relação com a geração de Sete, que era a geração abençoada, eles desobedeceram a Deus. Por quê? Porque nada que é puro pode se misturar com algo que é impuro. Então houve uma desobediência à palavra de Deus em Gênesis 6. Essa desobediência fez com que houvesse possessão demoníaca. Por que possessão demoníaca? Porque se você prestar atenção no versículo 4, o versículo 4 vai falar assim, ó: havia naqueles dias gigantes na terra. Então os gigantes já existiam antes da relação dos filhos de Deus com as filhas dos homens. E você vai, porque o texto continua assim, ó: e também depois, quando os filhos de Deus conheceram as filhas dos homens, lhe deram filho, e esses foram os valentes homens de renome que houve na antiguidade. Então os gigantes já existiam. Os gigantes não são fruto do relacionamento dos filhos de Deus com as filhas dos homens. O fruto desse relacionamento são os valentes da antiguidade. São aquelas pessoas demoníacas. Então, a possessão demoníaca começou aqui. Sempre onde existe desobediência à palavra de Deus, existe uma brecha para essa possessão demoníaca. Só que a igreja de Jesus, ela não sabe a autoridade que ela tem. É por isso que a igreja sofre. A igreja não sabe a autoridade que ela tem. Os demônios são divididos por regiões. Você vai ter na hierarquia do reino das trevas o luzeiro, que é Satanás. Você vai ter os principados, que, como eu já te mostrei no texto de Daniel, capítulo 10, eles dominam nações e impérios, eles dominam o Brasil, eles dominam os Estados Unidos, eles dominam países. Você vai ter as potestades que agem em regimes nacional e internacional, em regimes regionais, ou seja, uma potestade ela domina o sul, a outra potestade ela domina o norte, a outra potestade ela domina o leste, e eu já te mostrei isso na aula anterior. E você vai ter as hostes que agem em grupos familiares, cidades e ruas. Quando a igreja usa a autoridade que ela tem, a igreja pode ganhar o domínio sobre essas ruas, sobre essas cidades e até mesmo sobre essas nações. Como? Em Lucas capítulo 8, Lucas capítulo 8 vai falar sobre o endemoniado gadareno. No versículo 30, diz assim, ó: perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E esses demônios rogavam-lhe que não o mandassem para o abismo. Existe nas regiões exteriores, um lugar chamado Tártaro, uma prisão no abismo. Nessa prisão, conforme você viu em Judas, no versículo 6, estão todos os anjos que abandonaram o seu lugar de habitação. Nessa prisão estão os moradores de Sodoma e Gomorra. Olha o versículo 7. Versículo 7 de Judas fala assim, ó: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo se prostituído como aqueles habitantes, foram imoralmente a outra carne. O texto de Judas 7 não fala que eles tiveram relações com os anjos. O texto de Judas 7 está falando daquela passagem de Ló,
quando Ló estava em Sodoma, e os anjos vieram visitar Ló, e os moradores de Sodoma veio até a casa de Ló e queria ter relações com os anjos. Então, esses moradores que vieram a outra carne, que queriam ter relações com os anjos, eles também foram lançados nessas prisões. Então, toda vez que um demônio deixa a sua habitação e acontece a possessão demoníaca, a igreja ela tem a autoridade de expulsar esse demônio e mandar que ele seja preso no abismo. O problema é que a igreja expulsa o demônio. Quando a igreja expulsa o demônio, esse demônio volta para as regiões celestiais. E passa-se pouco tempo, ele volta a agir da mesma maneira que ele agia. Quando a igreja manda esse demônio para o abismo, Satanás fica sem peça de reposição. Porque os demônios são como os anjos, eles não têm relações sexuais, eles não se multiplicam e não nasce demônio todo dia. Então, aquela rua onde aquele demônio dominava, aquele demônio foi preso no abismo. Aquela rua, ela foi entregue para a igreja. Então a igreja começa a ganhar toda aquela rua. Aquela cidade onde aquelas potestades dominavam, quando a igreja começa a prender essas potestades, aquela cidade é entregue à igreja. Aquele país onde aquelas potestades dominavam, quando a igreja começa a prender aquelas potestades, aqueles principados, esse país é entregue à igreja. Qual é a autoridade da igreja? A igreja tem a autoridade de prender esses demônios no abismo. Mas muitas pessoas não sabem disso. Então, o demônio que está lá na rua da casa dela, trabalha de dia, trabalha de noite, pinta e borda com a rua da casa dela, e ela vai lá e expulsa o demônio, mas ele volta. Ele volta porque ele foi preso. Mas quando ele é preso, aquela rua começa a ser entregue àquela família, àquela igreja, àqueles habitantes que são servos de Deus e habitam naquele lugar. Então, hoje eu te expliquei um pouco sobre possessão demoníaca. Você viu que a possessão demoníaca começou em Gênesis 6 por causa da desobediência dos filhos de Deus. Eu te expliquei um pouco sobre a autoridade da igreja, que a igreja tem autoridade para prender esses demônios no abismo. Então, usa essa autoridade. Começa a prender esses demônios que estão trabalhando na sua família, que estão trabalhando na rua da sua casa, na sua cidade, no seu país. E Deus vai te entregar essas pessoas nas suas mãos. E eu falei um pouco para você sobre o Tártaro, que é essa cadeia nas regiões inferiores, onde esses demônios são presos. Eu espero você na próxima aula. Eu quero que você tenha uma semana abençoada, um mês abençoado, um fim de ano abençoado. E eu queria fazer um convite para você que assistiu esse vídeo até o fim. Se inscreva no nosso canal no YouTube, acompanhe as nossas videoaulas, curta, compartilhe, comente as nossas videoaulas. Vai ser uma honra ter você aprendendo conosco. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa. Fique em paz. Até a próxima aula de Batalha Espiritual. Em nome de Jesus.